Bruno Pinheiro, porque a Polícia Federal está cumprindo mandados numa operação que investiga os crimes cometidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O Bruno tem os detalhes dessa investigação. A Polícia Federal nas ruas no interior de São Paulo. É isso, Bruno? Boa tarde para você. Justamente, acabei de confirmar essa informação em primeira mão, conversei com as minhas fontes na Polícia Federal e essa informação que está em andamento em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, neste momento, agentes da Polícia Federal em endereços que são ligados a esses homens e a essa mulher, que inclusive foi ouvida nesta terça-feira na Polícia Federal, após essa confusão, vários xingamentos e uma agressão, inclusive, ao filho do ministro Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália, no último final de semana. Após uma ampla discussão, esse assunto repercutiu, rendeu e muito, já foram identificados e já foram ouvidos na Polícia Federal. Eu já adiantava hoje essa informação que a Polícia Federal já havia solicitado as imagens do aeroporto de Roma e agora chega então a confirmação. O STF autorizou esta operação de busca e apreensão nessas residências em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Ainda não existe nenhuma imagem divulgada, já que esta operação está em andamento em vários endereços, a fim de identificar aparelhos eletrônicos, também aos computadores, e identificar alguma documentação, o que existe aí que possa esclarecer algumas outras informações em relação a esta confusão. A gente ouviu aqui na Jovem Pan o advogado respondendo que eles até alegaram que houve uma confusão, um desentendimento e houve uma tentativa de afastar o filho do ministro Alexandre de Moraes e que durante essa confusão eles não tinham o conhecimento que esse homem era o filho do ministro. Esta operação, repito, está em andamento. A gente continua acompanhando aqui direto da capital federal o que vai acontecer e qual será o resultado dessa operação que iniciou nesta terça-feira. Aros. É isso, o Bruno vai continuar apurando e vai trazer para a gente as informações na sequência. Acho que sobre esse caso, a gente vai falar aqui, quero ouvi-los também, mas é importante a gente destacar que são sucessivos os episódios de manifestações violentas, de manifestações agressivas contra autoridades. E aí independe ser ministro, deputado, senador, governador, prefeito, não importa. A gente está caminhando para uma situação em que os questionamentos sobre pontos de vistas diferentes, eles estão começando a ser feitos de maneira violenta, de maneira virulenta por meio do cometimento de crimes estes que estão sendo investigados agora pela Polícia Federal e que vai, com a competência que sempre teve e que tem, conduzir essa investigação para levar a um desfecho e as instâncias, por meio das instituições que o Estado dispõe, vão seguir para dar o encaminhamento correto para isso. Portanto, a gente precisa fazer coro aqui, a Jovem Pan faz parte desse movimento que condena qualquer tipo de violência, que condena esse tipo de atitude que nos coloca mais próximo da barbárie do que da civilização. O ministro Alexandre de Moraes tem as posições dele que são manifestadas nos autos dos processos, porque esse é o papel dele enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. E as pessoas, os cidadãos, têm também a justiça e os encaminhamentos que o judiciário dispõe para fazer os questionamentos contrários àqueles que o ministro, as posições que o ministro e outros ministros manifestem. É assim que uma sociedade que caminha para a sua evolução, que preza pelo desenvolvimento das suas instituições, pelo fortalecimento das suas instituições, tem que caminhar. Esse é o país que todos nós buscamos e queremos construir todos os dias. Esse é o posicionamento que nós todos, enquanto brasileiros, devemos defender. Não há espaço para barbárie. Esse é um ponto muito importante e acho que sobre isso não resta dúvida. Quero ouvir vocês. Diga, Alan. Não, com certeza, né? Isso é muito sintomático do que está acontecendo, mostra o quão essa sociedade ela está dividida e eu acredito que cabe a todos uma reflexão, né? Para justamente pacificar essa sociedade. Então, ao próprio Supremo, ao próprio Congresso, à própria população,
Isso, né, atitudes de agressividade, de xingamento, isso só escala, só piora, cria um clima de revanchismo. Não é por aí. A democracia, ela permite sim o contraditório é super bem-vindo, a crítica é super bem-vinda a autoridades públicas, mas desde que elas sejam feitas dentro da civilização, dentro das 4 linhas. Agora, Segre, a investigação vai caminhar. Evidentemente, são manifestações que aconteceram, que têm acontecido de maneira recorrente em aviões. Os episódios, eles se somam, né? Não dá pra gente dizer que é um ato isolado contra uma única figura, porque isso mostra o nível de tensão e de pressão que nós estamos sendo levados, inclusive pelo debate político, ou seja, os próprios políticos e as suas posições acaloradas que fogem do mérito do tema e partem para a discussão das pessoas, acabam levando e incitando as pessoas para isso, né? A gente não pode caminhar para esse lado, nem de uma posição nem de outra. Não deveríamos. Contra a violência, absolutamente, não tem nem discussão, é uma posição que acho a maioria das pessoas que aqui moramos não aceita e não deseja isso. Agora, temos que considerar que tem muita gente frustrada com diversos acontecimentos em relação ao judiciário, em relação ao político, sobretudo político, em que se coloca esse buraco no meio entre um que pensa de uma forma e outro que pensa de outro, famílias que têm se distanciado, amigos que não se falam, pessoas que saíram dos seus empregos por causa disso, e a gente está um pouco cansada com isso. Mas não podemos exagerar. E vou dar um exemplo. Qualquer pessoa que vai hoje num estádio de futebol, eu tenho certeza que mesmo sendo uma pessoa educada, se adapta ao meio e ele com certeza, se o juiz tiver marcado um pênalti que ele considere irregular contra o time dele, não vai falar, senhor juiz, por favor, reconsidere que isso está errado. Não, vai mandar o melhor xingamento que aprendeu na vida. E tem gente que aprende xingamentos nos estádios. Então isso configuraria que alguma pessoa vai gerar uma busca e apreensão na casa de um torcedor de futebol por causa de um xingamento ao juiz? Não é exagerado. Então, temos que considerar que respeitamos absolutamente todas as autoridades, mas tem um princípio de isonomia que coloca que todos nós somos iguais, independente do cargo que nós estamos ocupando. Se alguém me xinga na rua, e espero que não, eu não tenho a determinação do poder para mandar uma busca e apreensão a alguém por causa desse xingamento. Se for uma agressão, a justiça me ampara. E eu posso ir atrás dos meus direitos por causa dessa agressão. Mas por que deveria? E de novo, somos contra a agressão. Mas por que se alguém xinga de uma forma mal educada, deveria gerar, por exemplo, uma busca e apreensão por um xingamento? Me parece que o princípio de isonomia, nesse caso, não se respeita. E acho que nesse caso, sobre a busca e apreensão, a gente também deve aguardar, porque a análise no calor do acontecido, ela pode, às vezes, incorrer no precipitado. Claro. Não é? Vamos entender o que virá. E a justiça vai oferecer a resposta para aquilo que deve ser encaminhado. A gente já ouviu, inclusive, aqui, como o Bruno destacou, os advogados de defesa, e a gente vai entender a manifestação da PF e aquilo que se seguirá. De todo modo, acho que é uma ressalva importante essa que o Segre faz, mas a gente acompanha a caminhada dos próximos dias. Deixa eu te ouvir também sobre isso, Felipe. Vocês já falamos sobre isso recorrentemente, você tem falado sobre isso, inclusive no Linha e etc., mas quero te ouvir também aqui. Esse tensionamento social, essa polarização política tem mostrado muito nefasta para a nossa sociedade e para a nossa população, né? Eu, sinceramente, estou cansado de ver amigos brigando, de ver familiares não se falando, de ver realmente a ruptura do tecido social, não é? E o resultado é isso aí que a gente está vendo, né? Brigas, xingamentos, quando a gente deveria realmente aprender a ouvir as pessoas que pensam diferente, aprender a discordar com civilidade, aprender a lutar por direito dentro das instituições, não é? Eu posso discordar de tudo que Alexandre de Moraes fez, das decisões do Alexandre de Moraes, mas eu, como uma pessoa que respeito o Estado Democrático de Direito, eu acho que a discussão tem que ser feita dentro das instituições, né? Por exemplo, vamos pensar uma possibilidade de reformar constitucionalmente o Brasil, revisar o papel do STF, não é? Agora,
O caminho que foi tomado nesse caso específico, né, que foi pela violência, ao que tudo indica, supostamente violência, não pode ser aceitável e a gente tem que rechaçar. A gente, quando vê um movimento desse, né, não tem outra medida que não seja reprovar essa conduta, né? Então, é reprovável mesmo, não é? Nesse caso específico, a Polícia Federal que está investigando e está fazendo busca e apreensão, né? Já deu. Não foi uma decisão do Poder Judiciário fazer isso, né? Então, está tudo dentro da lei e dentro da institucionalidade. Bom, nós vamos continuar acompanhando essa história. O Bruno Pinheiro está apurando, está conversando com as fontes, para a gente entender, inclusive, esse ponto levantado aqui pelo Segré, absolutamente pertinente. Mas vale esse reforço e acho que você que nos assiste e que está nos ouvindo também agora, deve levar essa mensagem adiante. A democracia é feita da posição e da oposição, né, do ponto e do contraponto. A violência não faz parte disso, é no campo das ideias que a gente vence essas discussões e que a gente vai construindo uma sociedade melhor.